Método de estudo bíblico indutivo. Só recordando para vocês, esse método de estudo bíblico indutivo, ele tem 5 passos. Quais são eles? Repita comigo: oração, observação, interpretação, avaliação, aplicação. Nós estamos no segundo passo, que é a observação. Dentro da observação, nós temos alguns pontos. Primeiro ponto, Lectio Divine, ou seja, quem realmente quer estudar a Bíblia tem que saber que precisa manter uma agenda constante de leitura diária de toda a Bíblia. Ler a Bíblia toda. Coisa que vocês viram na enquete que nós fizemos aqui, que a maioria dos crentes não está lendo a Bíblia toda há muitos anos. Tem crente que nunca leu a Bíblia toda uma vez na vida. E se você quer entender o mínimo de Bíblia, tem que estar lendo a Bíblia toda. Os 66 livros. Crente não vive só de uma partezinha da Bíblia, não, de alguns versículos, de alguns capítulos que ele gosta mais. Não, só gosto aqui do Salmo 91, só gosto aqui do Salmo 23, a caixinha de promessa que traz um versículo. Não, Jesus disse assim, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Atenção no toda, tá? Toda a palavra. Então, toda a palavra foi revelada por Deus. Por que toda essa palavra foi revelada por Deus? Porque Deus julgou na sua sabedoria divina que toda essa palavra seria necessária para nós. Para a nossa salvação, para a nossa santificação, para nós conhecermos a Deus. Então, é para estar lendo toda a Bíblia. É por isso que eu lancei para vocês o desafio. Quem conseguir ler a Bíblia toda durante um ano, já é um fracassado em leitura bíblica. Para sair do fracasso, tem que começar a ler pelo menos 2 vezes por ano. Você começa a tirar o pé da lama, né? Tem que ler muito mais Bíblia. Pois não. Não, já é. Isso aqui eu tô só recordando para os irmãos que nós já passamos por essas aulas, né? Aí hoje em dia, né? É melhor ler tudo de uma vez, de Gênesis até Apocalipse. Agora eu costumo aconselhar os novos convertidos a ler primeiro o Novo Testamento, começar de Mateus até Apocalipse e depois pegar o Antigo Testamento, ok? Mas nós já até distribuímos aí, né? Já até distribuímos aí para vocês umas folhas de modelo de uma agenda de leitura da palavra de Deus, ok? Muito bem. Segundo ponto, ao ler a palavra de Deus, você vai se deparar aí na Bíblia com o material geral da Escritura, que pode ser resumido em 5 materiais. Repita comigo: biográfico, histórico, geográfico, cronológico e o mais importante deles, ideológico. 5 materiais que você já vai anotando aí, percebendo aí dentro, enquanto você está lendo a Bíblia, tá? Depois, o terceiro ponto, material específico. Material específico de cada capítulo, de cada livro e de cada carta, de cada epístola. Você vai aprender a detectar esse material criando títulos que resumam a temática ali daquele capítulo, de cada livro, de cada epístola. Já estão fazendo isso aí com todos os livros da Bíblia? Alô, som, testando. Está na hora de começar a fazer. Já estão atrasados, hein? Eu já fiz isso com a Bíblia toda, então façam vocês também. Então, esse é o terceiro ponto. O quarto e último ponto é o que nós estamos agora.
Esse quarto ponto é maior. Nós estamos nesse quarto ponto agora, que se chama estruturação textual. Todos os textos são textos estruturalmente construídos, tá? Construídos. Esses textos são construídos em cima de estruturas literárias, que nós estamos aprendendo aqui na Bíblia, 17 estruturas literárias. Existem mais, só que essas 17 são as mais frequentes no contexto da Bíblia e também o suficiente para vocês começarem a estudar bastante Bíblia por aí, enxergando essas estruturas literárias aí dentro. Nós estamos bem adiantados, porque nós já vimos aqui 14. Tem 14 aqui, né? Já vimos 14. Só faltam 3, talvez a gente acabe até hoje. Só faltam 3 estruturas literárias. Então repita comigo: comparação, contraste, repetição, causação, substanciação, particularização, generalização, preparação, realização, continuidade, continuação, clímax, inclusio, crucialidade, sumarização. Só faltam 3, não é? Vamos então para a antepenúltima. Antepenúltima é a interrogação. Interrogação. Então essa estrutura literária se chama interrogação. Essa estrutura literária, que se chama interrogação, ela surge na Escritura, tá? Com 2 tipos. Nós temos 2 tipos de interrogação. 2 tipos de interrogação. Nós temos a interrogação explícita e o contrário de explícita, a interrogação implícita. Temos a interrogação explícita e a interrogação implícita. O que faz a interrogação implícita? O que faz a interrogação implícita é a presença, no nosso caso, né, em português, na língua portuguesa, portanto, nas nossas traduções portuguesas, né, a apresentação do ponto de interrogação. A apresentação do ponto de interrogação. Todo ponto de interrogação que você encontrar na Bíblia, você está diante dessa estrutura literária chamada interrogação explícita. Tá? É sempre que tem uma pergunta. Então seria uma pergunta, tá? A interrogação explícita seria uma pergunta. Uma pergunta seguida da sua resposta. Uma pergunta seguida da sua resposta. Ou, às vezes, existem perguntas que não são seguidas de uma resposta, porque a resposta já está dentro da pergunta. A resposta já está implícita na pergunta. Esse tipo de pergunta se chama pergunta retórica. Uma pergunta que já possui a resposta. Por exemplo, quando Jesus perguntou assim, né? Quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? Ponto de interrogação. Ele não deu uma resposta para essa pergunta, porque a resposta está implícita dentro da pergunta. Então, essa estrutura, interrogação explícita, então, é uma pergunta seguida de uma
resposta, ou uma pergunta que não é seguida de uma resposta, porque a resposta já está implícita dentro da pergunta. Mas sempre vai aparecer o ponto de interrogação. Então ela é muito fácil, tá? Ela é muito fácil. É só achar o ponto de interrogação. Então achem aí. Podem achar aí, exercício. 3 vezes Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, eu te amo. Então ali, 3 vezes, o que nós temos? Temos uma repetição de interrogação. Quando João capítulo 21, né? Jesus pergunta 3 vezes a mesma pergunta: Pedro, tu me amas? E ele responde: sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Isso foi um exemplo. Vamos dar, antes de vocês darem outro exemplo, peguem o Salmo 15. Salmo 15, Jazinho Ulisses. Salmo 15. Se você pegar o Salmo 15, veja lá, tem 6 versículos. Salmo 15 tem 6 versículos? É isso mesmo? Salmo 15, 5 versículos? Salmo 15 tem 5 versículos, de 1 a 5. O versículo 1 tem a repetição de 2 perguntas que pode se resumir em uma só. E do versículo 2 ao 5 está a resposta. A resposta do versículo 2 ao 5. A pergunta, as 2 perguntas, que são 2 maneiras de fazer a mesma pergunta, né? Pode ser resumida da seguinte maneira: Senhor, quem vai morar no céu? Essa é a pergunta, no versículo número 1. Não é isso? Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem morará no teu monte santo? Né? Então, a pergunta é: Senhor, quem vai morar no céu? A resposta: aquele que é puro de coração. E vai até o 5 respondendo. Inclui até quem não é agiota, aquele que não empresta seu dinheiro com usura. A agiota não vai para o céu, não. Então, a pergunta e a resposta, não é isso? Quem vai para o céu? A pergunta. A resposta, de 2 até 5, são esses aí que vão para o céu. Muito bem, Ulisses, o que você achou aí? Não. Já que você pegou Paulo, pega a conversão de Paulo, na Atos 9, quando Paulo caiu por terra, ele perguntou: quem és tu, Senhor? Resposta: eu sou Jesus a quem tu persegues. Né? Fala, pode ir falando. Oi? Salmo 13 tem uma repetição de interrogações, né? Lê algumas aí, Veni. Isso. Aham. Muito bem. Essa repetição, olha, nesse Salmo 13 aí, que a Veni trouxe, tem uma repetição de interrogações, e essas perguntas aí não têm uma resposta. São perguntas retóricas, que elas trazem o quê, né? Isso não é só nesse salmo, em outros salmos também aparece o salmista falando: até quando? Essas perguntas, elas trazem aí a ideia dessa experiência humana que Deus permite que a gente passe. Essa experiência humana que às vezes parece que nós nunca vamos sair de uma determinada situação difícil que a gente vive na Terra. A gente fica: até quando? A gente não tem esse mesmo sentimento às vezes? Ok? Fala, Marlene. João 10:32, qual é?
Muito bem. Por qual dessas minhas obras me apedrejais? Neo. Mateus 7, 3 e 4. Muito bem. Quem mais? Tem um monte aí. Sermão da Montanha tem um monte aí, né? Vamos ver. Stefânia, depois Israel, depois Rubiane. Salmo 119? Salmo 119, versículo 9, para o jovem, né? Como é que é? A pergunta e a resposta. Israel. Um momento de inglês só. Salmo 4, verso 3 e 4. Salmo 24, versículo 3 e 4. Isso. Esses dois versículos aí é uma sumarização do Salmo 15. Ele resumiu nesses dois versículos do Salmo 24 o Salmo 15, uma sumarização, incluindo aí essa interrogação. Rubi. Romanos 2, versículos 3 e 4. Muito bem. Um momentinho, Gleidson. Isso. Isaías 53, 1, né? José Roberto, 1 Coríntios? 1 Coríntios 9. Tem várias perguntas, vai ler algumas aí. Isso. Está implícita a resposta, muito bem. Ok, vocês entenderam essa, né? Fala, querida. Salmo 18, 31. Perguntas retóricas. Quem é Deus senão o Senhor? Quem é rochedo senão o nosso Deus? A resposta está implícita, né? Qual é a resposta? Ninguém. Só Ele é Deus, só Ele é Deus. Quem mais não levantou a mão ainda? Deixa eu ver. Então vocês já levantaram, né? Fala, Gladson. Muito bem, Nel. Não falei implícita ainda, né? Só estamos na explícita por enquanto. Na implícita não falei ainda não. Não, é quando a resposta está implícita na pergunta, é pergunta retórica, não é? Mas tem um ponto de interrogação aí, é explícita. Nel. 1 Coríntios 6. Fabinho. Romanos 8, 35.
Muito bem. Repetição de interrogação, várias perguntas. Oscar. Romanos 9, 20. Muito bem. Essa é fácil, né, irmãos? Fácil, é só achar o ponto de interrogação. Diante do ponto de interrogação, você tem essa estrutura aí chamada interrogação, só que essa é explícita, porque tem o ponto de interrogação. Agora, a implícita, interrogação implícita é quando não tem o ponto de interrogação, porque não é uma pergunta. Não é uma pergunta seguida de uma resposta. A interrogação implícita é um problema seguido de uma solução. É um problema seguido de uma solução. Não é uma pergunta seguida de uma resposta. É um problema seguido de uma solução. Diante de um problema, o que acontece? As pessoas perguntam, e agora? O que faremos agora diante disso? Tem um problema, aí vem a solução. Eu vou dizer para vocês logo vários deles, né? Sempre que acontece um milagre ou uma cura, esse milagre e essa cura é a solução para um problema. O que é uma cura? A solução para um problema chamado doença. A doença é um problema, não é? A doença é um problema. A cura é uma solução. Então, toda vez que Jesus curou um enfermo, ele estava solucionando um problema. A sogra de Pedro estava com febre. Jesus foi lá e curou a sogra, resolveu o problema. Por isso que Pedro negou ele depois. Isso é brincadeira. Essa parte foi brincadeira. Só para descontrair. Muito bem, continua. Um problema e uma solução. Davi foi levar uma comidinha lá, uma marmita, e ver como é que estavam seus irmãos no exército de Saul, e chegou lá, tinha um grande problema, chamado Golias, que estava lá ameaçando o exército de Israel. Era um grande problema. O que Davi falou? Eu vou lá enfrentar ele. Pegou 5 pedrinhas e com a primeira já matou o Golias. Resolveu o problema. Apresenta-se o problema e a forma como esse problema foi solucionado. Ok? Moisés foi lá no Egito, tirou o povo de lá. Deus mandou as 10 pragas sobre o Egito. Agora imaginem a cena. Lá está Moisés diante do mar. Diante do mar vermelho, o povo todo ali com ele na praia, e vem cavalgando atrás dele o mais poderoso exército da terra naquela época, que era o exército do faraó do Egito. Eles vinham com seus cavalos e os seus cavaleiros, suas carruagens. Eles iam massacrar o povo hebreu lá na praia, e o povo começou a reclamar. Moisés estava com um tremendo problema, não é isso? O que Moisés fez diante desse problema? Ele orou. Ele orou. Nem sempre a oração vai resolver o problema. Tem gente que pensa que a oração resolve todo o problema. Nem sempre a oração resolve todo o problema, não. Quando Moisés orou, a resposta de Deus foi: por que oras a mim? O que você tem na sua mão? Não era hora de orar. Era hora de usar o que ele já tinha na mão dele. Eu tenho um bordão aqui na minha mão. Então, pega esse bordão, fere o mar e diga ao povo que marche. Está orando para mim, é porque enquanto você ora, os egípcios vão chegar e matar todo mundo aí.
Tem gente que pensa, e olha como esse texto desmistifica um pouco esse negócio da oração. A oração é necessária? Claro que é. Mas tem hora, a oração não é a chave solucionadora de problema, não. O que é solucionador de problema é aquilo que Deus já colocou em nossas mãos. A sabedoria que Ele já nos deu, as condições que Ele já nos deu, o fortalecimento que Ele já nos deu, o conhecimento que Ele já nos deu. Isso resolve muitos problemas. Então tem gente que diante de um problema, quer enfiar a cabeça num buraco, ai meu Deus, me livre. Mas peraí. Eu já te dei sabedoria para você mesmo se livrar. Vai lá, eu quero ver você usando a sabedoria que eu te dei. Eu quero ver você usando o que eu te dei. Então Deus respondeu para Moisés: por que oras a mim? O que tem na sua mão? Tem um bastão aqui. Então fere o mar com ele e diga ao povo que marche. Aí Moisés parou de orar e foi lá e feriu o mar. O mar se abriu, o povo passou, né? E os israelitas louvaram o Senhor. Depois o exército dos egípcios entraram também no mar, aproveitando aquela brecha. O mar fechou, o Egito se afogou, né? E os israelitas louvavam o Senhor. Eles estão rindo por causa da musiquinha que canta para as crianças ali, né? Os israelitas. Então, era um problema seguido, ali você tem a narrativa de um problema seguido de uma solução, tá? Uma solução. Isso também faz parte dessa estrutura, interrogação. Byron. Mateus 8, 21. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me primeiro sepultar meu pai conosco. Não tem interrogação. E depois replicou Jesus, porém: segue e deixa aos mortos e sepultar os seus próprios mortos. Então foi uma pergunta e resposta sem ponto de interrogação. Ela foi explícita. Por outro lado, também era um problema, que ele queria sepultar o pai dele. Correto, muito bem. Qual que é esse problema aí? Qual o problema que está aí, né? O problema que está aí representam as barreiras que todo mundo quer colocar antes de verdadeiramente seguir Jesus, antes de verdadeiramente fazer a vontade de Deus. O que esse homem quis dizer? Deixa primeiro eu enterrar o meu pai. Não é que o pai dele tinha morrido aquele dia, não. É que ele falou: não, depois, quando meu pai morrer, daqui a uns 50 anos, quando meu pai morrer, eu te sigo. Primeiro eu estou ocupado aqui cuidando do meu pai. Tem muita gente que coloca problemas, dificuldades, barreiras. Primeiro eu vou resolver um problema, depois eu sigo Jesus. Mas isso aí não presta para o reino dos céus, não. Para seguir Jesus tem que largar tudo e seguir, pronto. Né? Então continua. Achem aí vocês agora. Problema seguido de solução. Tem vários, né? Curas eu já falei, né? Milagres também já falei. Mas tem outros problemas, vamos ver. Lembram de algum? Alguém lembra de algum? Não só Marcos 8, né? Mas Mateus, Marcos, Lucas e João também. João, capítulo 6, traz o milagre da multiplicação dos pães. E os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, traz até duas vezes que isso aconteceu. A multiplicação dos pães foi um milagre, né? Para resolver um problema. Um problema. E a solução foi Jesus, aquela multidão de gente com fome. Só tinha ali 5 pães e 2 peixinhos e ele multiplicou para a multidão. O que mais? Oi? Ressurreição de Lázaro. Cada vez que vocês falar milagre ou cura, você já sabe, milagre e cura é problema, solução.
Eu quero ver alguém citar alguma coisa que não é milagre ou cura aí. Um problema e uma solução. Pergunte. Correto. Certo. Muito bem. Certinho. Problema, solução. Aham. Livramento de Daniel. Daniel da cova dos leões, né? Daniel dentro da cova dos leões. Ele tinha um grande problema lá, que eram os leões que queriam comê-lo. E Deus fechou a boca dos leões, né? Que mais? Os 3 jovens na fornalha, né? Falando do livro de Daniel, os 3 jovens da fornalha. Nabucodonosor, nós estamos com um grande problema aqui, né? Você vai nos jogar dentro da fornalha e nós vamos morrer. Se o nosso Deus não nos livrar, nós vamos morrer, não tem problema não em morrer. Como Paulo diz, para o morrer é lucro. Não tem problema morrer não. Agora fique sabendo que de um jeito ou de outro, não nos prostraremos diante da sua imagem. E aí então Deus livrou eles lá dentro da fornalha, né? Do fogo da fornalha. Oi? Quando vocês falar, fala bem alto para os outros escutar também, tá? Não só o pastor Edivaldo. O pastor Edivaldo já estudou isso aqui tudinho. Então Jonas, Mônica falou Jonas, né? Jonas era um problema e Deus deu uma solução na vida dele. Jonas não estava com problema não, ele era o problema. Porque quem desobedece a Deus, essa pessoa não está com problema, ela própria é o problema. Aí Deus vai lá e dá uma solução bem prática, bem didática, bem legal. Não é? Pessoas que são problema têm que ser solucionadas. O pior problema da nossa vida chama-se o pecado. E a solução para esse problema chama-se Jesus. Ok? Entender a interrogação? Né? Fácil de entender, né? Fácil de entender, não é difícil, ok? Vamos agora. Só está faltando mais 2 estruturas, talvez a gente consiga terminar hoje. Uma delas é muito simples, né? Aliás, as 2 que faltam são simples. A penúltima, número 16. A estrutura literária número 16. Ela tem 2 nomes. O nome clássico dela é instrumentação. Instrumentação, ok? E o sobrenome dela, ou o apelido dela é instrumentação ou afirmação de propósito. Afirmação de propósito. Instrumentação ou afirmação de propósito. Essa estrutura aqui, instrumentação ou afirmação de propósito, ela tem termos chaves. Vocês viram que algumas estruturas têm termos chaves, não viram? Essa aqui, outras não têm. Essa aqui tem termos chaves. Os termos chaves delas, o principal é o para. Ou quando esse para vem acompanhado do para que, ou a fim de que, ou com o fim de, né? Indicando o que? Finalidade, ou indicando, que eu já coloquei aqui, propósito. Ok? Principalmente o para que vai ser o mais constante. Onde você achar um para que, onde você achar um a fim de que, você estará diante de uma afirmação de propósito ou instrumentação. Escreva aí o que eu vou ditar para você ainda. Antes de procurar na Bíblia, escreva aí. Escreva aí o que eu vou ditar para você, né? É a... Opa. Oi?
finalidade. Então, escreva aí o que eu vou ditar. É a declaração de um propósito. É a declaração de um propósito ou finalidade. É a declaração de um propósito ou finalidade, mostrando o instrumento pelo qual este propósito é atingido. O instrumento pelo qual este propósito é atingido. Por isso que se chama instrumentação, porque para se atingir um objetivo tem que ter um instrumento. Tem que ter um meio. Esse instrumento é o meio, tá? Esse instrumento é o meio pelo qual o propósito é atingido. Por isso se chama instrumentação ou afirmação de propósito. Então, é a afirmação de um propósito mostrando o instrumento pelo meio do qual esse propósito é atingido. Ok? Já acharam aí para quê? Então vai, vamos falar, Ava. Se bem que... Vamos ver. Como? A cura do cego de nascença. João 9. Isso, os discípulos fizeram uma pergunta para Jesus. Os discípulos fizeram uma pergunta: quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Aí Jesus respondeu: nem ele, nem seus pais, mas isto é para que se manifeste nele a vontade de Deus. Ok? Nel, as obras de Deus. João 9, 2 e 3. Nel, qual que é o seu? 1 Coríntios 1, 14 e 15. Então, eu não batizei, eu não sei Crispo e Gaio, para que ninguém diga. Isso. Muito bem. Gladson. Romanos 8, versículo 1. Esse para aí, cuidado quando para aparece sozinho. Por isso, quando ele aparece com o para que, é mais claro. Mas quando para aparece sozinho, nem sempre ele é uma instrumentação. Nesse caso aí não é. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí ele é uma preposição simples da frase, tá? Não é, aqui não está indicando nesse versículo uma instrumentação. Por isso, às vezes tem que discernir bem. Se esse para, poderia vir o que junto dele, tá? Estefânia. João 1:8. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Jacinto. Provérbios 5, o quê? 7. Basta ler um versículo, não precisa ler 20 instrumentações, não só uma.
Verso 8. Muito bem. Está orientando o homem a não se aproximar da casa da mulher adúltera para que não dê a outros as tuas riquezas e assim por diante, né? Espera um pouquinho, Jazinho, Gisele. Estou indo na ordem dos que levantaram a mão, tá, Gisele? Isaías 61:3. Para a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Muito bem. Ulisses. Não, você está lendo o quê? Fala capítulo e versículo. Aham. Isso. Isso. O início do livro de Provérbios, ele começa dizendo para que, com que propósito ele escreveu esses provérbios. Então tem uma repetição de instrumentação para obter a sabedoria, para obter o conhecimento, para obter o discernimento e assim por diante. Agora o Fabinho. João 3,16 é o mesmo do Zé Roberto aqui, o Zé Roberto está falando, não é isso? João 3,16 é bem conhecido, né? De tal modo Deus amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Gladson. Vamos ver. Correto. Muito bem, certinho. Certinho. O William levantou a mão? Não, né? Vini. E perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17. A palavra de Deus, né, é útil para a correção, para o ensinamento, para que todo o homem de Deus seja perfeito, ótimo, e perfeitamente habilitado. Israel, depois vai. Um momentinho, Israel. 1:17. Efésios 1:17. Muito bem. Certinho, Byron. Exato. O Senhor, aí você tem uma instrumentação e dentro da instrumentação tem uma particularização, movimento do geral para o particular. Geral, o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, particularização, e até o perverso para o dia da calamidade. Eclesiastes 3, o quê? Correto. Certo. Inclusive está falando, é para todo propósito. Há tempo determinado para todo propósito debaixo do sol. Certinho. Nel, foi Nel que levantou a mão? Não. Filipenses 1, 25 e 26. Isso. Ok, muito bem. Peguem agora aí João 20, os últimos dois versículos, versículo 30 e o versículo 31. João 20, 30 e 31.
João 20, 30 e 31. João escreveu assim, o apóstolo João escreveu: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para quê? Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Tem duas instrumentações aqui. Primeiro, então, estes milagres, estes sinais que João escreveu aqui no Evangelho, que são 7, né? João escreveu no Evangelho 7 sinais, 7 milagres que Cristo realizou. Ele disse aqui que Jesus fez muitos outros, mas ele escreveu esses 7, estes foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo. Qual é o propósito? Que creiais, não é isso? O propósito é que creiais. Qual é o instrumento? Os milagres que foram escritos. Foram registrados, os registros. A palavra foi escrita para que creiais. A palavra é o instrumento que traz a fé. E a fé é o instrumento que traz a vida eterna. Para que crendo tenhais vida em seu nome. Para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, qual que é o propósito aqui? Ter vida em seu nome. Qual é o meio para ter a vida em seu nome? A fé, crendo. Para que crendo tenhais vida em seu nome. O meio é o instrumento, e por isso a estrutura literária é, então, instrumentação ou afirmação de propósito. Amém? Vamos acabar as estruturas hoje? Vamos acabar as estruturas hoje? Então vem a última agora, tá? A última estrutura. Essa última aqui, vocês não precisam se preocupar muito, não. Essas duas que eu passei aqui, a antepenúltima e a penúltima, elas são bem mais necessárias de você se preocupar com elas, prestar atenção nelas. Essa última aqui é só um adendo a essas estruturas, tá? Mas é porque ela ocorre também. Então, quando você enxergar que ela ocorrer, você vai entender. Ela se chama intercalação. Intercalação ou alternação. Intercalação ou alternação. Intercalação ou alternação. Vamos entender na prática, é mais fácil vocês entenderem aí na prática. Vamos pegar um texto aí para vocês entenderem. Pega aqui, por exemplo, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 21. Marcos. Marcos, o capítulo é o capítulo 5. Os versículos eu vou colocar aqui embaixo. Ó. Os versículos eu vou colocar aqui. Do versículo 21 até o versículo 24, olha aqui, ó. Do versículo 21 até o versículo 24, do versículo 21 até o versículo 24, um homem chamado Jairo, ele vem se encontrar com Jesus, certo? E ele traz um problema para Jesus, um problema que vai ter uma solução. Qual que é o problema que ele traz? A filhinha dele está terrivelmente enferma. E ele pede a Jesus que a cure. Ele diz que vai com ele para a casa dele lá, né? Para curar a filha dele. Então o versículo 24 diz assim, ó, Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o.
Aí do 25 até... Do 25 até o 34, olha só, do 25 até o 34, o que acontece? Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue e que já tinha gastado todos os seus bens com os médicos e não fora curada há 12 anos, mais de 12 anos que ela está enferma, e ela ouviu falar de Jesus, e Jesus ia passar por ali. Ela pensou consigo mesma: se eu simplesmente conseguir tocar na orla da sua veste, eu ficarei curada. E ela foi pelo meio da multidão e conseguiu tocar na veste de Jesus e foi curada. História bonita, né? Ok? Agora, do 35 ao 43, do 35 ao 43, voltou a questão da filha de Jairo, né? Voltou a questão da filha de Jairo. Chegaram pessoas da casa de Jairo e falaram: não incomodes mais o mestre, porque ela agora já morreu. Ou seja, o problema aumentou, né? Ela estava doente, agora ela morreu. E aí Jesus diz para o Jairo: não temas, crê somente. E foi até lá, entrou onde a menina estava, disse em aramaico: Talita cumi, menina levanta. E a menina se levantou, né? Porque ela tinha já 12 anos de idade. Foi curada. O que acontece nesse texto aqui então? Que começou no 21 e terminou no 43. Houve uma intercalação. Houve uma intercalação. Com o caso do Jairo, foi intercalado pelo caso da mulher. E aí voltou o caso de Jairo aqui. Ok? Isso aqui é uma intercalação. Isso acontece muito aí na escritura. Por isso que também é uma estrutura literária. Mas é mais raro de acontecer, é mais raro de você enxergar. Mas você vai enxergar, porque nós vamos passar... Isso. Então, essa estrutura é mais rara, mas ela aparece também no contexto da Escritura. E nós, quando estivermos vendo um por um dos 66 livros, com certeza vamos encontrar muito aí dessa estrutura no meio de todos os livros. Ok? Todo mundo entendeu isso aí? Então, nós temos aqui 17 estruturas literárias, né? Leia cada uma comigo: comparação, contraste, repetição, causação, substanciação, particularização, generalização, preparação, realização, continuidade, continuação, clímax, inclusio, crucialidade, sumarização, interrogação, instrumentação, intercalação. Essas 17 estruturas, né? Tem pessoas aqui que já receberam, da outra vez que eu dei, quando a gente estava ainda na outra igreja, recebeu aquele cartãozinho. Você tem ele ainda? Todos têm? É esse aqui, né? Está na mão da Nel aqui, ó. Esse aqui, né? Já tem com as 17 estruturas, ok? Quem já tem, levanta a mão aí. Recebeu da outra vez que eu dei, né? Já tem, não é isso? Quem não tem, levanta a mão aí, quem não tem? Quem não tem, o William vai fazer para nós, né, William? Depois a gente... Levanta a mão aí para conta desse lado de cá primeiro. Só 2 aqui? Você não tem não, Ulisses? Não tem Ulisses, nem Oscar? 1, 2, 3, 4... Desse lado, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24. O William vai fazer, depois a gente acerta com ele aqui direitinho, tá?
O William tem uma dele, cadê a sua? Tá até maiorzinha do que aquela que eu tinha feito, né? Tá aí com você? Ah, tá aqui, né? Aqui está, a mesma coisa, só o formato aqui que foi diferente, né? Aqui tem essas 17 estruturas, tá? A explicação de cada uma delas e alguns exemplos bíblicos de cada uma delas, ok? Para você manter dentro da sua Bíblia, toda vez que você estiver lendo, ir reconhecendo essas estruturas. Então o William vai trazer para vocês aí, né? E aí vocês vão poder ter em mãos. Agora, por que nós aprendemos essas estruturas? Eu vou colocar aqui no quadro agora o porquê. Por que nós aprendemos essas estruturas? Vamos ver aqui. Por que é importante a gente conhecer essas estruturas e, conhecendo as estruturas, reconhecer o papel delas dentro dos textos bíblicos, tá? Dentro dos textos bíblicos. Esse ponto que nós estamos estudando, ele se chama estruturação, já falei no início, estruturação textual. Porque todos os textos bíblicos estão estruturados. Cada texto escrito é como uma construção, tá? Uma construção tem que ter estrutura, senão ela cai, não é isso? O texto tem uma estrutura. Dentro dessa estrutura, você tem que observar três coisas. Primeira que nós acabamos agora. Conhecer as estruturas literárias. Essas estruturas literárias são 17 e já foram apresentadas para vocês, tá? Segundo ponto aqui, tá? Reconhecer os relacionamentos, os relacionamentos estruturais. O que eu estou chamando aqui de relacionamentos estruturais? Vocês perceberam nos próprios exemplos que vocês deram aí, que as estruturas literárias se relacionam umas com as outras, dentro de um mesmo texto? Por isso que em um versículo, dentro de um versículo, tem várias estruturas se relacionando. Por exemplo, ó, João 3,16. De tal modo Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho unigênito. Causação. Causa para efeito. De tal modo Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Para que? Instrumentação, nós acabamos de ver. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas, contraste, tenha vida eterna. Tenha vida eterna. Só aqui eu citei, ó, causação, instrumentação e contraste. E outra estrutura que tem aí no João 3,16, particularização, que é o movimento do geral para o particular. Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito para salvar o mundo. Não, para salvar aquele que nele, todo aquele que nele crê. Então a fé particulariza a salvação. Então nesse versículo, João 3,16, tem 4 estruturas se relacionando. Isso se chama relacionamentos estruturais. Tem 4 estruturas aí, dessas 17, tem 4 estruturas se relacionando. Tem causação, tem instrumentação, tem contraste e tem particularização. 4 estruturas se relacionando em um versículo. Isso se chama relacionamentos estruturais.
Então você vai ver essas 17 estruturas aparecendo juntas nos textos, tá? Isso, então, aí são os relacionamentos estruturais. E o terceiro e último ponto aqui da nossa estruturação textual são as divisões e subdivisões estruturais. Divisões, escreva aí, tá? Divisões e subdivisões estruturais. Que é isso? As estruturas literárias, elas exercem um papel fundamental dentro dos textos, que é o papel de dividir e subdividir os textos. Todo texto bíblico ele está dividido e subdividido pelo trabalho das estruturas literárias que se relacionam aí dentro de um determinado texto. Ok? Já que eu tomei para vocês como exemplo o João 3,16, eu vou dar vários exemplos para vocês, porque nós terminamos as estruturas literárias, as 17, então em todas essas próximas sextas-feiras que nós temos aí pela frente, ok? Eu vou dar para vocês exemplos de como acontecem essas divisões e essas subdivisões. Como elas acontecem em um versículo, em um parágrafo, em um capítulo, em um livro inteiro, ou numa carta inteira, numa epístola inteira, ok? Eu vou dar vários exemplos para vocês. Hoje, como eu toquei aqui no João 3,16, nós só temos 10 minutos, então vamos ficar com ele mesmo, com João 3,16, tá? Vamos ficar com ele mesmo aqui, com João 3,16. Está escrito assim, ó: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, como é que a gente faz? Vocês estão aprendendo aqui na introdução ao Antigo Testamento que eu uso essas chaves, está vendo? Essas chaves aqui, você tem que aprender a fazer essas chaves aqui. Vamos fazer uma chave aqui só do João 3,16, tá? Só do João, uma chave aqui só do João 3,16. Vamos colocar aqui, ó. João 3,16. Abri uma chave. Antes de trabalhar aqui na frente dessa chave, material específico. Vamos dar um título. Que título nós poderíamos dar para esse versículo? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos dar o título assim, ó: Deus deu Jesus. Tá bom esse título? Tá bom esse título aí? Deus deu Jesus. Vamos supor, esse aí é o título que nós demos. Nós demos esse título aí para o versículo 16. João 3,16. Vocês já viram por aí que muitos versículos da Bíblia se dividem em duas partes, parte A e parte B? Já viram isso? A parte A do versículo, a parte B do versículo. Já viram isso? A maioria dos versículos da Bíblia tem duas partes, a parte A e a parte B. Tem versículos que tem mais partes. Tem versículos que tem A, B, C, A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, F. Eu já vi versículo que chega até K. A, B, C, D, E, F, G, até J, K. Então tem versículos que são muito grandes. Esse versículo de João 3,16, ó, escuta ele de novo, ó. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este versículo, ele tem só duas partes. Só duas partes, ó. A parte 1 e a parte 2. Ele tem só duas partes. Parte 1 e parte 2. A parte 1 é o 16a. E a parte 2 é o 16b. 16a, ó, chega até aqui, ó. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Essa é a parte A. A parte B, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a parte A, vamos dar um título para a parte A. Parte A, ó. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Vamos colocar assim, por amor, tá? Por amor. Um título, né? Eu estou inventando o título aqui a esmo, tá? Por amor. Vamos dar esse. A parte 1 tem um título de por amor. E a parte 2, vamos colocar aqui, né? Vida eterna, tá bom? Vida eterna. Tá bom esse título? Agora olha só. O que está determinando essa divisão aqui? Essa é a divisão do versículo 16. O que está determinando essa divisão? Olha só. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que... Esse para que aqui indica que a instrumentação... Tá vendo aqui? A instrumentação ou afirmação de propósito está determinando essa divisão do versículo 16 em duas partes, 16a e 16b. Essa é a divisão, tá bom? Agora nós temos aqui a subdivisão, ó. Aí você coloca uma chave aqui na frente e outra chave aqui na frente. Essa é a divisão, parte 1 e parte 2. Agora veja a subdivisão, ó. Vamos pegar só na parte 1. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então nós temos aqui, ó, eu não sei se vocês estudaram isso na escola, quando vocês estavam na escola. Aqui, ó, você pega, é o 16a, não é? Então você pega aqui, ó, 16a, linha, 16a, duas linhas. Estudou isso na escola? Alguém estudou isso na escola alguma vez? Lembra de... Então a escola vai ser útil para vocês agora, viu? 16a, linha, 16a, duas linhas. O 16a, linha, é o que está escrito aqui, ó. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, tá? Deus amou ao mundo, vamos colocar aqui, amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, né? Deu seu Filho unigênito, vou colocar aqui, Filho unigênito, tá? Filho unigênito é o título do 16a, duas linhas. Filho unigênito. Deu seu Filho unigênito. Que estrutura nós temos aqui, ó? Do 16a, linha, para o 16a, duas linhas. Olha só. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Nós temos aqui uma causação. O movimento de causa para efeito. Qual é a causa? O amor de Deus. Qual é o efeito dessa causa? Ele deu o seu Filho. Por causa desse amor, ele deu o seu Filho. Terminando agora a parte 2, né? A parte 2 agora aqui, ó. Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ok?
Aqui vai acontecer a mesma coisa. Você tem, ó, 16B' e 16B, duas linhas. Qual é o 16B'? Para que todo o que nele crê não pereça. Vamos colocar o título aqui, ó. Não pereça. Não pereça. Todo aquele que não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha vida. Tenha vida. Vamos colocar o título aqui, 16B', tenha vida. Qual é a estrutura literária aqui? Contraste. Ou mas. O mas é o termo-chave do contraste. Para que todo que nele crê não pereça, mas, ao invés de perecer, o contrário de perecer, tenha vida eterna. Então aqui nós temos um contraste. Contraste. Então, em um versículo, nós encontramos todos os relacionamentos estruturais com as estruturas literárias fazendo a principal divisão e as subdivisões estruturais do João, só do João 3,16. Acharam difícil? Nós vamos treinar, viu? Vamos treinar. Eu vou trazer para vocês vários textos para nós treinarmos aqui nas próximas aulas, ok? Porque é com treinamento que a gente vai pegando facilidade. Amém, queridos?